Salve, salve, manos, monas e minas. Aqui quem fala é seu amigo Cascola ZL, juntamente com meu mano Homer MC. Nós somos da Associação da Cultura de Hip Hop Viamão. Estamos aqui com a terceira temporada do nosso podcast As Ruas Falam. E para quem não tá ligado, esse é um projeto financiado pela Aldir Blanc RS, Procultura, Secretaria de Cultura Rio Grande do Sul, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Um salve aí pro nosso apoiador aqui desse grande cenário, desse grande podcast, que é o Portal Agora Mauro Lopes. Estamos hoje aqui com uma convidada especial, diretamente de Pernambuco, ela que é uma brincante da cultura popular brasileira, Amanda Sena. Como é que está, Amanda? Boa tarde, Amanda, tudo bom? Olá, pessoal, que alegria estar aqui, com vocês hoje, para a gente poder conversar um pouco. E aí, me diz, ou melhor, fala para nós, como foi que a cultura chegou na tua vida, quando, aonde, e como que tu veio parar aqui em Viamão? Então, eu venho de Pernambuco, lá de Recife, mais especificamente, e lá a cultura popular ela é bastante viva, assim, então ela tá em cada esquina, no carnaval, no São João, além das festas, tem toda a preparação para as festas, para os festejos, da cultura popular, assim, então meu trabalho com cultura popular ele já vem de antes de vir para cá, mas aqui eu tomo esse protagonismo, como eu já vinha estudando e pesquisando a cultura popular em geral, quando eu chego aqui eu vejo um espaço para seguir desenvolvendo e mostrando esse trabalho aqui no Sul, Então eu vim para morar no Centro Budista aqui em Viamão, para trabalhar na escola Caminho do Meio, isso, para trabalhar na escola Caminho do Meio, que o ano passado fechou, mas eu trabalhei 12 anos lá na escola Caminho do Meio, e eu vim para viver, para apoiar a minha irmã que veio para viver o budismo, então eu chego aqui, ela é budista, então ela vem por causa do Centro Budista, e eu vim para apoiar e para estar junto dela, Então foi assim que eu cheguei aqui em Viamão, A princípio ela já tinha me chamado antes para vir, mas ela veio primeiro, depois tu mas no caso em Pernambuco tu já trabalhava com arte? Já trabalhava com artes, Eu me formei, eu sou formada em artes visuais, então pela Universidade Federal de Pernambuco, Então eu era estudante de artes visuais e já vinha há um tempo pesquisando a cultura popular mais diretamente, Então já era brincante, já tinha essa vivência, Então, como brincante, mas também como pesquisadora da cultura popular brasileira. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu morei um tempo no Rio de Janeiro com uma trupe de teatro e circo, uma família que se chama Carroça de Mamulengos. Quem não conhece, super indico. Carroça de? Mamulengos. Mamulengos. É uma família, trupe, assim, que vive viajando. A princípio era um casal e 8 filhos. O Carroça de Mamulengos, Hoje já tem os netos que também participam, Hoje já são todos adultos, os filhos já cresceram e já têm seus filhos, então a família só aumenta. Desculpa a ingenuidade, mas o que seriam os mamulengos? Mamulengos são os bonecos do teatro de luva do Nordeste, O teatro popular do Nordeste se chama mamulengo, é o teatro de luva. De cidade em cidade fazendo o espetáculo. O pai começa como mamulengueiro, Na verdade, como babau, assim, que é essa linha também do boneco popular. Ele tem vários nomes, tem João Redondo, babau, mamulengo. Cada estado tem a sua nomenclatura desse teatro de bonecos, teatro popular de bonecos, E aí ele tinha um espetáculo que era ele sozinho, aí depois ele casa, que já era o Carroça de Mamulengos, aí ele casa com a Shirley, e nesse espetáculo, nesse caminhar, eles vão tendo os filhos, criando eles nesse meio da cultura popular, E aí eu fui morar um tempo com eles exatamente para ver como é que se dava isso. No Rio de Janeiro daí? Não, eles moravam no Juazeiro do Norte, no Ceará.
e moraram, na verdade eles eram itinerantes, né? Então a sede deles por muito tempo foi no Juazeiro do Norte e hoje também é lá. Mas tu chegou a viajar com eles daí? Aí eu fui morar no Rio de Janeiro um tempo que eles tinham se separado, o casal, e aí a mãe estava com os filhos no Rio de Janeiro, o pai estava com um dos filhos no Ceará, e aí eu morei um tempo no Rio de Janeiro com eles e viajei um pouco com eles também, ali Juiz de Fora, ali na região, quando eles iam se apresentar, né? Mas eles por um tempo tiveram um ônibus, aí depois eles foram para uma casa emprestada. Então eles, né, tiveram vários momentos da vida, assim, mas é um grupo ainda super ativo, né, que tem essa proposta familiar também, né, e de participação das crianças nessa vivência, né. Então hoje até eles recentemente abriram uma escola, assim, uma escola da cultura popular, digamos assim, né? Não é uma escola formal, mas que trabalha com essa educação, porque como a família cresceu muito, tem várias crianças da família, né? E eles vêm estruturando essa educação, que foi o que me chamou a atenção para ir morar com eles um tempo. Né? Então eu morei um tempo no Rio. Queria a prática ali mesmo, né? Queria ver como é que funcionava, né? E na própria universidade eu já tinha esse interesse de pesquisar como que a cultura popular influencia, né? Vocês que são do hip hop têm isso forte, né? Como que influencia na educação das crianças que vivenciam essa, né? Que tem a oportunidade de estar vivenciando essas rodas, né? Esse movimento do hip hop, né? Então isso sempre foi algo que me chamou muita atenção, assim. Eu fui mãe super cedo, né? Então, com 20 anos eu já tinha a minha filha, a Júlia, né? E aí, rapidamente, eu tive esse interesse de olhar outras formas de educação, né? E a cultura, ela veio como uma luz, assim. Então, eu tinha interesse nessa pesquisa de ver como que, né, o que é que a capoeira contribui para a educação, né? Essa educação informal que a cultura popular proporciona para as crianças, né? Então, qual a diferença da criança que vivencia né, que tem na vivência essa experiência da roda de capoeira, qual a diferença da criança que tem experiência com o hip hop, qual a diferença da criança que vive um maracatu, né, que a família é envolvida no maracatu, né, então isso para mim eu sempre tive muito interesse, assim. E a minha filha foi criada um pouco nesse meio também, né, então eu fui tentando olhar como que essas coisas podiam estar contribuindo na formação, né, daquele ser humano ali. No crescimento e desenvolvimento. Você é formada em artes visuais. Artes visuais. Isso, e pós-graduação em arte-terapia. Isso. Essa arte-terapia, pode explicar um pouquinho para nós melhor? Então, era isso, era de ver como que a arte, ela colabora, né, com essa possibilidade da gente ser uma pessoa melhor mesmo, né? Então, como que ela contribui com isso, assim, com as ferramentas que a arte nos dá, né, para a gente ser mais saudável emocionalmente, né? E fortalecer isso. E eu também fiz a formação de educadora brincante, né, no Instituto Brincantes em São Paulo, que também traz esse olhar da cultura popular, como que isso vai estar contribuindo, né? E eu acho que diretamente tem relação, apesar de eu não atuar com a arte-terapia, né, em consultório, eu acho que o Gente Grande Também Brinca, ele traz essa proposta, né, da gente estar criando espaço para os adultos estarem se reconectando com esse brincar e com esse fazer, né, com essa criação, assim, com esse espaço criativo, que eu digo que a cultura popular, ela é como a brincadeira da criança também. Então a criança está ali brincando e ela imagina que ela é um rei, ela imagina que ela é um cavaleiro, ela imagina que é um guerreiro, né? E ela, na brincadeira, ela entra e sai nesse personagem. Eu gostava de ser um Power Ranger. Um Power Ranger, né? Os super-heróis estão aí a milhão. E aí a cultura popular, ela lembra ao adulto que a gente também pode criar esses espaços, né? Então, tá aí os reis e as rainhas do maracatu, né? Então, várias manifestações trazem esse lugar de você criar espaço para você ser um guerreiro. Então, o que é o caboclo de lança, né, do maracatu rural? É um espaço de você se vestir, de você experimentar esse lugar de ser guerreiro. Então, muitas vezes as pessoas são garis,
São pessoas que vivem numa invisibilidade cotidiana, né, que as pessoas não valorizam, e de repente ela vira um guerreiro, ela vira um caboclo de lança, né, com toda a sua indumentária, com toda a sua beleza, e naquele momento ela é super valorizada, né, as pessoas querem tirar foto com ela, né, as pessoas querem, né, estar junto, e é isso, como isso alimenta na gente, né, muitas como vezes nem sabe que é uma pessoa comum atrás daquilo. Exatamente, né? Que é aquela pessoa que muitas vezes você cruza e você nem enxerga. Nem nota, né? Nem pensa o que será que ele é, ou é uma pessoa normal, uma pessoa comum. Uhum. Então, como é importante a gente estar criando espaços para a gente estar sendo o que a gente quiser ser, né? Então, é isso. Muitas vezes o pessoal do hip hop tem isso, né? Você vira um MC, você vai ali e você tem voz, e você sobe e você consegue falar coisas que no dia a dia você não tem espaço para estar falando. Né? Então, como isso é curativo, como isso é importante, a gente está se reconectando com isso, né? Conectando com as pessoas também, né? Também. Que são momentos assim que as pessoas param para te olhar e te escutar, né? E tu consegue passar a mensagem, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa também não sabe o que tu tá passando, e por conta das tuas falas ou das tuas atividades que tu faz no momento que tu tá no front, aquele pensamento ali é parcial do meu, né? Desperta, né? Desperta. Pensa igual daí. Falando nessa parte aí também, como que foi tu sair de Pernambuco com toda a tua bagagem artística, profissional e pessoal, e cair dentro de Viamão? Como que foi essa transição para conhecer a cultura de Viamão e fazer com que as pessoas conhecessem a tua cultura? Uhum. Eu venho ainda tentando descobrir Viamão, né? Que tem vários jargõezinhos, assim. O Rafael é que sempre diz que Viamão não conhece Viamão, né? Sim, e é muito isso mesmo, muito assim. Isso. Viamão é grande. Eu já estou há 13 anos, né? E desde que eu cheguei aqui, segundo o que eu ouvi recentemente, foi bem no período que eu cheguei aqui que aconteceu a desarticulação, né? Se desarticulou a cultura de Viamão, que antes era um pouco melhor, me dizem, né? Eu cheguei numa fase bem complicada. Mas tá retornando. Tá retornando, agora a gente vai retomar, né? Exatamente. Então, quando eu chego aqui, eu venho de um projeto, de um trabalho na Secretaria de Cultura do Governo do Estado, lá de Pernambuco. Então eu fui para o Rio, depois morei um tempo no Juazeiro do Norte, lá no Ceará, aí voltei para Recife e trabalhei 1 ano na Secretaria de Cultura do Governo do Estado, lá de Pernambuco, né, coordenando um projeto que se chamava Cultura Livre nas Feiras, e o meu trabalho era encontrar fazedores de cultura, né, da região metropolitana, que era a minha área, agentes culturais, né, e convidar eles para fazer atrações nas feiras de rua. Então, como tem a Feira do Bonfim, como tem essa feira daqui, terça-feira no centro, né, essas feiras modelo, a gente contratava fazedores de cultura para estar mostrando seu trabalho nas feiras. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias manifestações culturais, né, e vários grupos e vários projetos nesse 1 ano que eu trabalhei na Secretaria de Cultura. Então, eu estava assim, embebecida, né, assim, muita cultura viva, vivendo muita coisa. E ao mesmo tempo, muita cultura vendo outras pessoas fazendo, mas eu não estava fazendo, né, mas eu estava assim, cheia de cultura. E aí eu chego aqui, claro, já vou catar, né? Onde é que tem um forró, onde é que tem uma roda de samba, um maracatu, qualquer coisa que seja, né? Então fui bastante a Porto Alegre para ir conhecendo e fui entrando em toda a brecha cultural que eu conseguia encontrar, né? Porque é meio difícil, assim, a gente ficar sabendo, porque Viamão não tem um jornal próprio, não tem uma mídia que divulga o que acontece aqui, né? Então é meio difícil a gente ficar sabendo. Quem não está no meio acaba que não sabe do que acontece na cidade, né? Então já não tinha uma articulação de rede social da Secretaria de Cultura, isso não existia, né? A Secretaria de Cultura não existia, né? E a gente eu não sabia nem muito por onde procurar.
né, a cultura assim daqui. Mas aí eu fui entrando, aí encontrei um pessoal ensinando perna de pau lá na frente, aqui na igreja matriz, na frente da igreja, era Nilton Mário e Marco Binatti, né, dando umas oficinas de perna de pau. Então eu fui foi garimpando. Fui garimpando, fui entrando, fui achando, acabei até parte do que a gente fez, como era o nome? Coisa de cultura lá do... evento, projeto? Não, da comissão, como não? Aldir Blanc? Não, a gente foi do Conselho de Cultura. Até a parte do Conselho de Cultura eu fiz. Né? E exatamente para poder conhecer as pessoas, né? Do Conselho de Cultura, para poder ver... Aí tu se estressou mais ainda com Aí me estressei, já não queria... Porque é isso, né? Tem isso. E até hoje eu não consigo entender muito bem como que a cultura é tão desunida assim, né? As pessoas não... É que aqui, infelizmente, aqui em Viamão a gente tem um problema que se chama bolha tradicionalista. Mas para além da bolha tradicionalista. Então, para furar essa bolha é complicado. É algo para além. Então, assim, o que eu fui percebendo é isso. Dizia, mas tem tantos grupos, tantas coisas e as pessoas não frequentam. Não frequentam. Cada um no seu. Então, a galera da capoeira só vai para as coisas da capoeira. A galera do tradicionalismo só vai para coisas do tradicionalismo. A galera do teatro só fica ali no teatro. A galera infelizmente tem muito disso mesmo. Antes de tu chegar, a gente estava comentando sobre isso, que cada um é no seu nicho. Cada um é no seu. Sendo que se a gente parasse para convidar todo mundo para um evento geral, ia ficar muito mais lindo. Porque, por exemplo, chega a Feira do Livro, eles convidam o pessoal de fora porque eles não têm conhecimento dos artistas que tem dentro da cidade. Exatamente. Então acaba tendo essa segregação dos artistas da cidade que acabam prejudicando a própria visibilidade do município. Com certeza. E nem a gente se conhece muito, né? Então acho que o curto-circuito veio ajudar muito nisso, né? Então é um evento que tenta agregar e que tenta trazer oportunidade. Então nas últimas edições teve a galera do hip hop forte, do curto-circuito também, né? Então assim, pelo menos ali a gente consegue ver um leque de possibilidades, um leque de diversidade cultural que Viamão tem, né? Porque até então nem isso, a gente não tinha nem onde procurar essa relação de artistas, né? Evento, esse festival, esse projeto, né? Ele abraça muito disso mesmo, a diversidade aí, né? Várias culturas juntas ali, unidas, né? Isso é muito legal, porque aí dá até a oportunidade da gente, né? De que quem é da literatura sabe que vai ter um evento do hip hop, né? Sabe que vai ter um evento do teatro, sabe que vai ter uma apresentação musical, porque até então a gente não tinha nem onde procurar isso, né? E foi exatamente por causa do cult ali, por causa da Nilton, da Lau, que a gente conheceu o Toque de Comadre, né? Isso. Porque a gente nem sabia das outras atividades, fora o hip hop, fora o tradicionalismo e capoeira, que a gente sabia que existiam outras coisas dentro da cidade, porque infelizmente a gente acaba não indo nos lixos que não são, como é que eu posso dizer, convidativos a nós. Então a gente não tem conhecimento, né? Mas por conta do culto a gente acabou conhecendo e é um trabalho excelente, né? Exatamente. E isso aconteceu, né, via de mão dupla, né? Porque a gente também acaba conhecendo outros grupos e outros trabalhos, né, super importantes. Então eu lembro que foi lindo, eu fui lá no Quimera, né, ver o show de vocês, ali com a galera do hip hop, e foi muito legal, né? Então, assim, aproveitando esse gancho, e fala para nós um pouco desse coletivo que é o Toque de Comadre. Toque de Comadre, ele é um coletivo de mulheres, né, que foi justamente isso. Eu cheguei aqui, a Júlia tinha 6 anos, né, e a minha irmã, eu vim porque a minha irmã engravidou, então ela ia ganhar neném, e aí foi o jeito que ela conseguiu me chamar, e eu vim para Viamão, né, disse, irmã, vem me ajudar aqui, né, cuidar do meu, cuidar do teu sobrinho, né, emocional, E aí foi isso, a gente veio, aí eu nessa sede, né, de cultura, de querer vivenciar as coisas, e ela com filho pequeno também, com essa saudade, né, de espaços de criação, espaços culturais. Ela também é artista.
Ela também, ela é professora, mas também é super artista, compositora, né? E faz poesia, tem os livros dela também. Então, a gente tem essa relação, né? Com a cultura popular e com o criar também, né? Na cultura popular. E aí a gente se reuniu com outras mães, né? Que a gente viu essa necessidade, assim, o que é que a gente pode com um filho pequeno fazer? Todos os rolés são de noite. Sim. Sabe? E a gente de fora não tem família para deixar, não tem rede de apoio para deixar as crianças, para poder a gente sair de noite. Né? Então, assim, como é difícil a vida da mãe para conseguir se socializar em eventos, em festas, né? Aí também teatro, essas coisas tudo tem, ou é infantil ou você não consegue levar a criança, porque as pessoas ficam olhando meio torto, porque a criança faz barulho, porque a criança fica comentando, né? Então a sociedade tem poucos espaços para mães levarem e conseguirem aproveitar, né? E a cultura popular é um espaço onde isso ainda é bem forte, né? Até porque normalmente é feito por pessoas mais humildes também, que não conseguem pagar babá, que não conseguem, né? Então leva as crianças junto, né? E cria esse espaço para as crianças estarem participando junto também, né? E é assim que as crianças vão aprendendo, né? Exato. Então a capoeira tem isso forte também, né? As crianças são incluídas, a cultura popular ela tem essa sabedoria assim de incluir e deixar as crianças estarem participando também daquilo. Então a gente começou a se encontrar com outras mulheres para aprender a tocar pandeiro, a tocar percussão, né? A tocar coco de roda, a tocar forró, né? A gente contratou uma amiga, Andressa, que era das Três Marias, né? Andressa Correia, Andressa Ferreira, percussionista, isso. E ela começou a dar aula, ela tem uma vivência forte na cultura popular brasileira também, pernambucana, a gente já conhecia ela de outros lugares, bem amiga do Carroça de Mamulengos também, né? Então a gente convidou ela e acabou que organicamente ficou só mães com filhos. Eu acho que quem não tem filho acaba não tendo tanta paciência no movimento. Hoje o coletivo tem quantos integrantes? 8. 8 integrantes. São 7. Contando com os filhos. São 7 mulheres. A 8ª já é a minha filha, que agora já é adulta, né? E todas, tirando a Júlia, todas com filhos, né? E as crianças que começaram com 2, 3 anos, hoje já tem 12 anos, 13 anos, né? Então já são todos adolescentes, assim, na maior parte, né? E cresceram nesse encontro, assim, a gente foi se apoiando, foi virando uma rede, né? Um apoio mesmo, e se encontrando. E aí, naturalmente, começaram a chamar a gente para tocar nos lugares, né? E a gente sempre com essa ideia de estar incluindo as crianças nas apresentações também, né? Então eles participam, botando bicho, né? Botando boi, o jaraguá, os personagens, ou dançando, ou cantando, ou tocando, né? Então, é bom envolver, né? Uma coisa familiar também. E como é que funciona o processo criativo de vocês dentro do coletivo, tanto para organizar uma apresentação e ao mesmo tempo adaptar as crianças dentro da apresentação? Isso a gente vai conversando, né, entre o coletivo mesmo, e vai decidindo, assim. Então a gente vai propondo os ritmos, né, como a gente já está há 10 anos junto, a gente tem um repertório bem amplo, assim, de brincadeiras, né? Mas agora a gente está vivendo um outro momento do Toque de Comadre, que é isso, a maioria das crianças já estão grandes, né? Então a gente tá até meio parada, porque isso faz com que as mulheres, as mães, acabam estando mais ocupadas com outros afazeres, né? Então antes a gente tinha mais tempo, porque estava voltado na atenção e na vivência com as crianças, e aí agora que as crianças já estão adolescentes, né? As mães já têm mais liberdade de estar trabalhando em outras coisas, né? Então o toque agora tá meio parado, assim, a gente tem feito mais atividades quando é convidado, assim, e o projeto Gente Grande também brinca, tá mais ativo, assim, nessa experimentação e nesse trabalho, assim, porque agora eu, que era a única que tinha filha grande, que a minha tinha 6 quando eu cheguei,
né? Eu é que estou com um filho pequeno, então eu tenho um de 5 e um de 3. E acaba que eu que fico tentando proporcionar para os meus pequenos essa continuidade dessa vivência. Claro. A partir do Gente Grande Também Brinca, que é um projeto que dialoga bastante com o Toque de Comadre, mas que eu é que meio que toma as decisões, assim. De montar repertório, de fazer os bichos e de escolher o que é que eu vou fazer, sabe? Se vai dar ou não. Então eu digo que o Gente Grande Também Brinca é meio assim. Me chamam, eu decido que vou, e aí eu vejo quem das comadres que pode ir junto comigo. Vai sabe? Organizando, já tem Isso, que aí eu vejo quem tem disponibilidade naquele dia, né? E aí a gente se organiza para fazer. Então, como o Toque é um grupo grande, acaba que é difícil todo mundo ter disponibilidade para estar tocando sempre. No mesmo dia todos, assim, é complicado. E aí a gente acaba indo com Gente Grande Também Brinca, que vamos em 3 ou 4, né? E bota as crianças para participar junto. E aproveitando essa questão de trabalho, conta para nós qual foi a tua inspiração e qual foi o trabalho para criar os teus livros. Qual foi o primeiro que tu lançou, que tu criou, que tu imaginou? O primeiro foi aquele ali, Adivinha Quem É? Pássaros em Cordel. Ele foi o primeiro, né? A gente trabalhou muitos anos, tanto eu quanto a minha irmã, a gente trabalhou muitos anos na escola, Caminho do Meio, né? E a gente foi vendo quais as necessidades mesmo que a escola, né, precisaria de material. Então, assim, essa série se chama Luzeirinho Poético, Sabedorias da Natureza, né? É uma série de 4 livros atualmente, né? São 4 meus e 4 da Carol, e eles dialogam diretamente com os elementos. Então esse é o da terra, o Árvores em Cordel, é o meu, né, de referência da terra. Tem o dos seres das águas, que é do elemento água. Tem o das emoções em cordel, que é do elemento fogo, né? E o Pássaros em Cordel, que é do elemento ar. E a gente foi vendo como é importante a gente estar religando as crianças a esses elementos, né? Então, eu sempre brinco assim, que as crianças, elas sabem o nome de infinitos pokémons, todas as evoluções desses pokémons, né? Mas eles não sabem o nome de passarinho nenhum. Né? Porque a criança que é o real, que é o que é o real, exatamente, que é o que está aí cantando todo dia, e que é o que antigamente as crianças sabiam o nome dos passarinhos, sabiam imitar o canto dos pássaros, né? Sabiam... Essa era a brincadeira, né? Era brincadeira, assim, exatamente. Né? E as crianças têm essa necessidade colecionadora, digamos, né? Informações. Então elas têm essa necessidade. Uma esponja, né? Elas absorvem muito rápido as coisas, né? Então, como é importante a gente estar reconectando isso, né? E é super interessante, porque de fato, depois que eles, né, têm acesso ao livro, eles começam a prestar atenção nos passarinhos novamente, entendeu? Exatamente. E eles têm interesse em saber como é que o tico-tico canta, como é o canto dele, né? Como é que ele é. Aí eles escutam e dizem, olha, o Bacurau, esse pio é do Bacurau, sabe? Eles começam a perceber que a gente vai, né, se desconectando disso. A mesma coisa as árvores, eles começam a perceber que folha que é, que tipo que é. Né? No andar, já no natural, já muda o olhar, né? Já a percepção muda o olhar. De visão, né? Do que tinha antes, né? Às vezes passava despercebido, agora já tem uma atenção, ele né? Já consegue prestar atenção, né? Ele já consegue reconhecer, porque quando a gente nomeia, a gente se vincula àquilo, né? Então, como é importante a gente estar se relacionando com essas coisas novamente. Então, né, bastante da inspiração dos livros tem né, esse viés, essa linha de buscar essa reconexão, né, com a natureza. Né? Como é importante a gente estar nomeando as coisas. Não é passarinho. É engraçado que tem lugar que eu vou e aí todo pássaro que eu faço adivinha. É passarinho. Não, mas qual passarinho, né? Porque tudo é passarinho, né? Como tudo é árvore. Não, sabe? A gente e tem algum desses 4 aqui que tu tem um apego a mais? Esse aqui é meu preferido. O meu preferido é o de pássaros. Que é o primeiro. Que é o primeiro, foi o primeiro filho a ter nascido, né? Mas... Em que ano tu lançou ele?
Foi na primeira Aldir Blanc estadual, na 2022, por ali. Por ali. E aí, né, mas todos são. Aí eu digo, eles são meio que por etapas, assim. Para crianças menores, eu acho, é Os Seres das Águas. Pelo menos é o favorito do meu filho de 3 anos. Sim. É o dos Seres das Águas. Por quê? Porque ainda assim os nomes são mais gerais, não são tão específicos, né? Então, eu até cito o nome de vários jacarés, mas a adivinha vai resultar o jacaré. Sim, já o jacaré. Em resumo, Isso. vai ser o jacaré. Não é tão específico dos tipos, né? Já os passarinhos é mais específico. Sim. Aí eu digo, o primeiro são os níveis, né? Então, o primeiro nível é o dos Seres das Águas, depois eu acho que é o dos pássaros, porque é algo que a gente ainda tem uma maior relação, né? O dos passarinhos. Sim. Aí depois vai o das árvores. Que no caso é esse aqui. Que é esse o das árvores, sim. Porque aí depois que a gente começa a ter mais atenção aos pássaros, a gente começa a nomear também as árvores, né? E por último das emoções, porque aí é mais abstrato, sim. Né? Aquilo que a gente sente, acho que já é para as crianças maiores, né? E também já é mais para uma questão de ponto de vista, né? A forma que ele enxerga. Isso, já é algo que a gente é mais sentido, né? Então traz várias emoções, como ansiedade, aí são mais difíceis de elaborar, né? Sim. Mas todos eles... Eu tô vendo uns fanzines aqui também. Isso, aí tem os cordéis, que aí eu também faço os cordéis, né? Da literatura de cordel. Muito massa. Que são pequenas histórias nessa mesma estrutura. Os livros também são em cordel, né? Nessa estrutura de cestilha, que são 6 linhas, né? Cada verso tem 6 linhas. E a segunda linha rima com a quarta, que rima com a sexta. Vocês que são do hip hop devem... Essa é a estrutura da cestilha. Essa é a estrutura da rima e da construção da cestilha. Aí cada linha tem 7 versos poéticos, né? Então tem essa métrica, cada linha são 6 linhas, e a segunda rima com a quarta, que rima com a sexta. Um pouco a estrutura bastante do verso, bastante matemática. Métrica bem trabalhada. Métrica bem trabalhada. Ao todo, assim, de trabalhos escritos e lançados, tu tem quantos? Eu tenho 4 livros e eu acho que uns 15 cordéis. Que são esses pequenininhos aqui. Pequenininho, Aí tem, por exemplo, esse da Adivinha de Pássaros. Esse de Pássaros quando eu estava fazendo aquele, eu não sabia ainda que ia virar um livro, né? Sim. Então eu estava brincando de fazer adivinha de pássaros, adivinha. E aí eu fiz 25 adivinhas de pássaros, vários tipos de pássaros. E aí eu consegui botar 10 no livro, então cada livro tem 10 adivinhas, sim, né? E os outros 15 daí eu fiz no cordel, né? Que são pássaros que não entraram no livro, né? Então os livros que tem os pássaros que tem no livro não estão no cordel, e o do cordel não estão no livro. Aí no cordel tem 15. E quem quiser adquirir essas obras aí, como é que faz? Então, todo esse material tem à venda no site da Luzeirin. A gente esse ano estruturou bem esse site, né, da Luzeirin, que é www.luzeirin.com, né? Então só entrar ali e dar uma olhada. Tem todo esse material lá. Tem os cordéis, o livro. Cordéis, mas tu vende daí mídia física ou versão PDF também? Não, só físico, só por físico? Enquanto. Só físico. Daí, esses livros aqui, tu disse que foi feito porque tu foi contemplada pela Aldir Blanc, isso? Isso. Isso em 2021. Em 2020, o primeiro, e esse daqui foi lançado esse ano. Esses daqui, os outros 3 a gente lançou esse ano. Certo. No edital do ano passado, do Estado, né? Do governo agora, do Estado. Né? Saiu também novinhos. Saiu do forno. Bem novinhos. Mas também em 2018 a gente está vendo aqui que tu ganhou o prêmio de Dramaturgia Funarte. Como foi? Que projeto foi esse? O que seria? Sim. Em 2011, eu acho que foi 2011, eu ganhei o primeiro prêmio da Funarte, que foi o Interações Estéticas em Pontos de Cultura. Então eu tinha saído do Rio, estava voltando para Recife, e aí escrevi esse projeto, né, e foi contemplado. E era para realizar um projeto lá no Juazeiro do Norte, né, 6 meses de projeto,
pesquisando a literatura de cordel num ponto de cultura que era o Lira Nordestina, que era um ponto de cultura de literatura de cordel lá no Ceará, lá no Juazeiro do Norte. Para de lá organizar uma construção de um teatro de mamulengos, teatro de bonecos, né, e de teatro de sombras inspirado na literatura de cordel. Então o projeto era esse, era pesquisar a literatura de cordel e montar em cima da literatura de cordel um teatro de bonecos e um teatro de sombras, né, usando a dramaturgia da literatura de cordel e a estética da xilogravura. Então isso em 2011. E aí lá nesse projeto eu fiz um texto, né, para a conclusão desse projeto, que foi esse texto que mais adiante eu fui contemplada no Dramaturgia Funarte, em 2018, que é esse daqui, ó, que é folheto de 2018 também. Daí. Esse é o texto, que é um texto construído em cordel, né, para teatro de bonecos, e ele tem esse jogo, que ele começa com teatro de pessoa, e aí acontece uma mágica ali, um feitiço, que transforma as pessoas em bonecos, né, e o enredo é todo os bonecos tentando voltar a ser gente. E aí tem essa brincadeira, né? Então é todo em cordel, todo rimado também, os personagens falando, né? Então tem essa estrutura. Em 2018 eu ganhei esse prêmio a partir desse texto, né? Para dramaturgia, um texto que eu fiz para teatro de bonecos. Aí foi bem legal. Eu vi esse projeto Movimento em Voz, em cordel, é esse? Que é desse cordel. Esse aqui do cordel. Isso, do Movimento em Voz em Cordel, que era essa ideia de trazer movimento e voz para o texto escrito, né? Sim. Então, tanto como o teatro de bonecos, como para teatro de sombras. Mas fazer o movimento em voz em cordel. E de forma sentimental, como que é para ti ser contemplada com esses projetos e poder fomentar a cultura de onde tu veio para dentro da cidade? Como que tu se sente quando as pessoas reagem aos teus trabalhos e te elogiam? Eu acho muito legal, né? E eu acho que o que mais me toca, assim, é exatamente incluir as pessoas nisso, né? Então, até os meus livros, as pessoas elas se sentem pertencentes, né? Então, elas percebem que é possível para elas brincar com isso, né? Então, acho que isso é o que mais me alimenta, assim, poder proporcionar às pessoas essa vivência e essa interação. Eu acho que nada do que eu faço é só para assistir, assim, né? Tudo que eu faço convida à participação, né? E esse convite mesmo para estar dentro da obra, né? Então, os livros, né, trazem essa proposta também, o texto também, né? Os cordéis e as brincadeiras, né, elas trazem essa dinâmica de fazer com que a pessoa participe, porque eu acho que é o maior diferencial, né? As pessoas acabam achando que aquilo não é para elas e só assistem, né? E eu acho que não, acho que é super importante para perceber que pode, né? Então, e tu ainda tem bastante contato com o pessoal de Pernambuco que ainda acompanha teu trabalho? Como é que é essa questão ali do pessoal que tu começou lá e veio pra cá? Se ainda mantém contato, ainda trabalham juntos? Todo ano eu vou pra Recife, né? Minha família tá toda lá, assim, só a minha irmã que tá aqui, mas a minha família é de lá, Recife, Olinda. Todo ano, então, nas férias o que tu faz aqui, eles, de alguma forma ou de outra, eles acabam acompanhando. Acabam acompanhando. Eu mantenho essa relação, né? E mantenho, inclusive, como alimento, assim. Sim. Pra poder eu ir lá e vivenciar aquilo e ver que aquilo realmente faz muito sentido para mim, né? E eu chego aqui, eu consigo, né? Porque eu ia perguntar para ti agora, já que tu disse que ainda tem contato com o pessoal de Pernambuco, quais os comparativos negativos e positivos que tu tem de um estado para o outro, na questão do apoio à cultura, dos teus trabalhos? Eu acabo não
eu nem tento muita coisa por lá, né? Porque como eu tô aqui, eu não busco fomento, se é isso que tu tá perguntando. Sim. Mas o que eu percebo é, por exemplo, que lá a competição para o que eu faço é muito maior, né? Porque lá muito mais pessoas fazem isso que eu faço. Sim. Aqui é mais diferente, né? Então aqui eu tenho esse diferencial, assim, o que eu faço quase ninguém faz, né? Pouquíssima gente faz, então acabo não tendo tanta concorrência. E lá, se eu fosse fazer isso que eu estou fazendo lá, eu ia ter muito mais concorrência. Eu ia acabar não conseguindo ser contemplada em tantas coisas. Teria um esforço lá, maior para articular um trabalho mais preciso. Isso, porque lá tem muito mais gente trabalhando com literatura de cordel, tem muito mais gente trabalhando com cultura popular, né? Então acaba tendo uma maior concorrência, eu acho. Sim. Isso negativamente, né? Compensação positivamente, tem muito mais gente trabalhando com isso. E tu não conseguiu trazer ninguém de lá para cá para trabalhar contigo, ou conhecer a cidade, ver como é que funciona? A gente traz. Agora há pouco a gente trouxe um colega, né, bem querido, Emerson Santana, para dar uma oficina de coco de roda, né? Então só que a gente trabalha com várias linguagens. Eu trabalho praticamente com todas as linguagens. Eu trabalho com a música, eu trabalho com a poesia, com a literatura, eu tenho trabalho com teatro, tenho teatro lambe-lambe, né? Eu trabalho com a dança. Então, em algum momento a gente está sempre fomentando pessoas de alguma área, né? Então, recentemente, agora em agosto, dia 2 de agosto, a gente fez uma oficina com o Emerson, que a gente trouxe, que é de Olinda, mas está morando no Rio, e a gente conseguiu trazer ele. Então a gente tem tentado trazer mestres e trazer colegas, professores, né, para estar fomentando isso. A gente não tem muito apoio, né? Sim, então acaba fazendo... esse ano a gente fez 10 anos, e agora que muita gente está começando a conhecer a gente agora, né? Depois de muito tempo de estrada, assim. Então a gente tem tentado fazer projetos maiores para conseguir trazer mais gente. Só que é praticamente norte e sul do país, né? Não é norte, mas é nordeste. Sim. Né? O custo de passagem é caríssimo. Né? E como a gente começa a ter uma maior visibilidade, os próprios amigos de lá que trabalham com isso pedem ajuda, né? Sim. Só que a gente vê que muitas vezes os artistas do Nordeste, eles param ali em Santa Catarina. Se chega em Curitiba já é grande coisa, mas aqui no Sul dificilmente. Não tem perna de produção suficiente. Sim. E a gente ainda não tem também tanto... Incentivo, exatamente. São poucas pessoas, não tem patrocínio. A gente não tem... não tem força ainda para trazer, a gente não tem visibilidade suficiente. Mas a gente do hip hop também não, a gente sabe que é complicado. Isso, e é Nordeste e Sul, o custo de passagem é muito alto, né? E aí a gente acaba não conseguindo. No próprio bolso, né? Para ter que investir isso, a gente acaba não conseguindo. Assim. Mas hoje tu é uma pessoa que vive da tua arte apenas, ou tu faz outros trabalhos por fora? Então, até o ano passado eu trabalhava de professora. Sim. E a arte eu fazia junto, né, em paralelo, assim. Sim. Aí o ano passado a escola fechou e aí eu tive a coragem de ficar só com o projeto cultural. Aí foi na marra. Aí tá na marra. Mas conseguiu aposentar a CLT? Por enquanto sim. Aposentado não, tô de folga um pouco. De lado um pouquinho ali. De folga um pouco, mas assim, é sufoco, né? Sim. É sufoco, corre dobrado. Assim, todo mês a gente não sabe como que vai pagar as contas, né? E a gente vai confiando nos milagres que vão acontecendo. Vai passando. Então a gente vai correndo, né? Mas só de... É isso, a gente vai tentando projeto, vai dando oficinas pontuais, fazendo trabalhos, shows, apresentações. Mas eu tô com um projeto como vocês estão também, a gente tá com um de circulação do Gente Grande Também Brinca, né? Que é um projeto que fez 10 anos agora. E aí o Gente Grande Também Brinca tá com esse projeto do governo do estado, que é de circulação. Então a gente tem cada mês uma atividade num município da região metropolitana. Então, como em junho choveu, a gente não conseguiu, esse mês vão ter 2 Gente Grande Também Brinca. É o projeto Gente Grande Também Brinca nas Praças, que é esse projeto que a gente está realizando agora. Então, nesse domingo, agora dia 14, vai ter em Alvorada
né? Já fica aí o convite para quem está escutando. Em Alvorada é sempre de tarde, é sempre no domingo e de tarde, né? Das 3 até as 6, mais ou menos. Sim. Então tem a apresentação do Gente Grande Também Brinca, propondo brincadeiras da cultura popular e da cultura da infância, junto com o Toque de Comadre. Pessoal, né? Que quer vai chegando. Vai chegando na praça, vai ser na Praça 48, no domingo, para pegar o público ali. Bom, né? Ali é bom pra praça mesmo. E aí em Alvorada vai ser, e a gente conseguiu aprovar o projeto, então a gente está com um grupo convidado a cada encontro. Então agora em Alvorada vai ser junto com o pessoal do Música nas Alturas, né? Então a gente vai ter o Gente Grande Também Brinca, depois vai ter uma apresentação do Música nas Alturas e uma vivência de perna de pau. Então a gente vai estar dando oficina de perna de pau para quem quiser experimentar na praça. O Música nas Alturas é um grupo que toca em cima das pernas de pau, toca forró, toca músicas atuais, diferente. Modernas, em cima da perna de pau, e depois vai ter uma vivência de perna de pau. E no dia 21 vai ter junto com o Ibori em Cachoeirinha, daí. No dia 21, que também numa praça lá, é só seguir ali as redes sociais do Gente Grande Também Brinca para acompanhar, mas aí vai ter também a apresentação do Gente Grande Também Brinca com Música nas Alturas, e o grupo Ibori, que vai fazer uma vivência de maracatu, vai também, né, convidar as pessoas para tocar o chiquerê, para ter essa vivência musical de criação. Então a gente está sempre, né, com essas brincadeiras nas praças. Sim. E a gente já fez aqui no Lago Tarumã, em Viamão, foi onde começou, já foi para Canoas, já foi para Gravataí. Já deu uma circulada. Já deu uma circulada, Em outubro vai ser no dia 12 o encerramento daí, porque são 6 edições. Aí a gente termina com o Luzeirinho lá na Redenção daí, que é onde a gente fez vários anos, acho que a gente passou uns 3 anos fazendo, né, todo mês na Redenção. O Gente Grande Também Brinca, propondo esse espaço de diversão. Tu citou para nós o Toque de Comadre, o Luzeirinho e o Gente Grande Também Brinca, mas também tem o coletivo Caixa de Pandora, né? O que ele é, da onde veio. Caixa de Pandora é um coletivo de teatro de lambe-lambe, que são teatro de caixas. Não sei se vocês já viram, são mini teatros, que eles ficam dentro de uma caixa, que nem era o fotógrafo lambe-lambe, sabe? Aquela estrutura de caixa fechada. E é um mini teatro que acontece, que tem normalmente duração de 2 minutos e meio até 5 minutos no máximo. E é individual as apresentações. Então, como tinha o teatro de lambe-lambe, né, que a pessoa ficava lá, e o teatro do lambe-lambe, o fotógrafo lambe-lambe ficava sozinho lá na caixa, né, são teatros individuais, assim, de apresentações individuais. Então, eu tenho o meu teatro lambe-lambe, que também foi, né, feito a partir de um edital do governo do estado, né, que me proporcionou a criação do meu teatro do lambe-lambe, que é o Brincante Teatro de Lambe-Lambe, e ele conta um pouco dessa relação do ser humano com as estações do ano, e a relação que ele tem com o celebrar, com a cultura popular, né? Então ele conta um pouco o meu teatro ali como essa relação, né, do brincante e do agricultor ali. Então, que no São João é a colheita. Eu nunca presenciei esse teatro do... Eu acho que eu vi uma vez só no meu ensino fundamental, numa peça que teve. Faz muito tempo. Aí esse coletivo é um coletivo de vários teatros de lambe-lambe que eu faço parte, né? Eu sou um dos teatros de lambe-lambe que tem no coletivo Caixa de Pandora, né? E cada um conta uma história diferente, assim. Sim. Então, como é um teatro individual, para participar de editais e de tudo, é mais difícil a pessoa contratar um teatro que vai apresentar de um em um. Então, normalmente o coletivo ele se fortalece, ele fortalece essa linguagem, né, que é uma linguagem brasileira. Foram 2 baianas que inventaram essa técnica de teatro, né? Então é recente, é nosso, exatamente, né? E é muito legal, é muito precioso, e também traz esse convite da pessoa saber que existe essa possibilidade, né, de construção de teatro, de fazer. Então é super legal.
E o coletivo Caixa de Pandora é esse coletivo que se juntou várias pessoas que fazem lambe-lambe para tentar participar de editais, né, para estar circulando enquanto... É importante, né, essas leis de incentivo, né? Isso. E dão um gás, né, dão uma força, né, para te continuar os projetos, né, porque, querendo ou não, que a gente estava falando agora há pouco, tirar do bolso é difícil. É difícil. E normalmente é isso que acontece em 90% dos casos, com que a pessoa tem que tirar do bolso, porque já tem um nicho próprio ali que vai receber alguma coisa e a gente acaba voltando para a parte underground da situação. Né? Isso. E essa do tirar do bolso é pesada. E sem contar que se a gente parar para analisar também no contexto da arte que tu faz, as leis de incentivo te incentivaram a continuar fazendo para que outras pessoas te conhecessem, né? Exatamente. Por exemplo, eu te conheci por conta do Cult. Então outras pessoas te conheceram por conta do Cult, mas também por conta de outras apresentações, por conta do livro que tu criou pela Aldir Blanc, pela contemplação de outros editais. Então é sempre bem-vindo essas leis e esses editais que podem fazer a gente articular mais arte para o público. Com certeza, porque é algo que a gente já faz e muitas vezes acaba ficando esquecido ou feito com não tanta qualidade do que a gente gostaria, né? E aí isso acaba tendo um alcance menor. Porque é isso, eu já faço cordel há quase 20 anos. Né? Só que a qualidade do cordel ele alcança menos do que o dos livros. Os livros dão uma visibilidade muito maior, né, pro material. É que nem o pessoal do hip hop tem muito a questão da venda de fanzines, né? Que é como se fosse um cordel, um livrinho pequeno, escrito, que querendo ou não tem um custo menor para ser feito e ao mesmo tempo um custo menor para ser vendido. Então, num evento específico onde tu tem alguns em mãos, tu consegue vender de uma forma mais prática e mais rápida que um livro. Isso. Então tu acaba movimentando e gerando a tua arte de uma outra forma, né? Uma parte mais prática. Com certeza, mais popular. E falando na parte tanto dos coletivos quanto pessoal, quais que são os teus objetivos futuros, atividades, ações, o que tu pretende fazer? Então, eu sigo borbulhando criação, né? Então eu gostaria de estruturar melhor o meu teatro de mamulengos, né? Então estou aspirando esse ano conseguir ainda pegar algum apoio para de fato montar o teatro de bonecos, não meu teatro de mamulengo, mas é também conseguir circular agora com esse material que eu tenho, que eu também sei que eu já tenho bastante material, né, para conseguir circular. Então tá participando de feiras de livros, né, de encontros, né, literários para estar divulgando esse material e conseguir manter, né, e expandir quais são as tuas inspirações assim para criar, para fazer arte? Então, é muito o que eu acredito de necessidade de reestruturação de vínculo, né? Então, com o que a gente tá precisando se vincular novamente, né? Que é o brincar, eu digo. Brincar, o significado da palavra brincar vem de vínculo, né? Então, a gente brinca com aquilo que a gente se vincula. Até dizem, porque as crianças têm um monte de brinquedo e não brinca com nada. Eu digo, é porque ela não conseguiu se vincular àquilo. Às vezes ela tem só um brinquedo que ela tem muito afeto e que ela de fato estabelece um vínculo com aquilo, né? Então a gente, para brincar, a gente precisa estar vinculado, a gente precisa se vincular com a coisa, né? Então, com tudo que é importante a gente resgatar esse vínculo é o que me inspira, né? Então os pássaros, as árvores, né? As relações, né? Esse cuidado com as relações, né? Então esse criar espaços e assuntos que eu acredito que sejam importantes para uma melhor saúde mental mesmo, uma melhor saúde social, né? Porque a gente está com muita coisa distorcida, assim, eu acho. Se tu fosse fazer um livro da tua vida, qual seria o título? Eita, poxa, o livro da minha vida, eu acho que seria sobre esse brincar e essa possibilidade de se vincular, inclusive com o sonho de poder criar qualquer coisa. Porque na brincadeira é isso, eu posso ser qualquer coisa, né? Então eu acho que seria alguma coisa sobre esse brincar. Sobre brincar.
Muito bom. Então, tu falaste um pouco dos livros ali da tua irmã ali, só apresenta alguns para nós ali, né? Isso. Que eu vi que tu trouxe. Os livros da Carol são também, né, com essa relação com os elementos. Essa daí, no caso, é os livros da a irmã é a que te trouxe para Viamão. A responsável por tudo aqui. Nossa, aqui para nós, aqui. Claro. E esse traz essa relação, traz a proposta, né, de mostrar a criança se relacionando diretamente com cada elemento, assim. Então esse é o da água, esse é o da terra, sempre comigo, onde a criança vai se dando conta de que a terra está o tempo todo com a gente, seja na construção da casa, seja no alimento em que, né, em que a gente come, essa relação com a terra, ou também seu passarinho, essa relação com o ar, né, com esse elemento ar, com as sementes que se espalham pelo ar, né? Então como a gente se relaciona. E aí traz um pouco isso, assim, o aceso por dentro é essa relação com o elemento fogo, né? Como o fogo está presente na gente, né? E nos convida a uma atenção, tanto para dentro como para fora, né? Então, eu gostei disso aqui, ó. Eu também sou passarinho. Aqui atrás tem uma frase assim, ó. Meu desejo é que crianças e nós, assim chamados adultos, ao ler este livro, possamos ser tocados pelo espírito do elemento ar. Esse milagre que sopra no nosso rosto, nutre nossas células e balança a roupa no varal. Que seus ventos tragam à nossa mente as sementes de que o mundo precisa. E aí os livros da Carol mais diretamente têm relação também com as sabedorias do budismo, né? Então, com as sabedorias que cada elemento proporciona, assim. E é isso, é um convite. Eles são feitos em quadrinhas também, que é uma estrutura de poesia popular, né? Os meus são em cordel, que são 6 pilhas. São 6 linhas. O da Carol são quadrinhas, são 4 linhas. Então, todos eles trazem a poesia, né, como norte, assim, da escrita, porque a gente acredita que ela traz um ritmo interessante, né? Ela está dentro do nosso jeito de falar, da nossa melodia de fala, né, do português, do brasileiro, assim, popular, né? Então é isso, os livros ficaram muito bonitos, né? Convido a quem não viu ainda a dar uma olhada nos livros, tanto os de Adivinha Quem É, como os da Carol, né, que trazem essa relação com os dela a gente adquire aonde? No mesmo site? Também no site da Luzeirinho. Isso. Todos no site. Tem uns 4 lá também. Aí os meus todos eu que ilustrei, os da Carol ela ilustrou 2, que são esses 2 aí, o Muitos Mundos e o Aceso por Dentro, a ilustração é dela também. E os outros 2 ela convidou a Valéria Reis Soto, que é uma amiga nossa que hoje mora lá em Olinda também. Lembrando que quem quer comprar os livros é onde? No site da Luzeirinho. Luzeirinho. Inclusive está escrito aqui na parte de baixo do livro. É uma luzinha pequena, né? Luzeirinho. Que possa se espalhar vários luzeirinhos. Uma chama maior. Aproveitando a ideia de se espalhar, Amanda, eu quero que tu olhe para aquela câmera, por gentileza, e dê um recado para aquelas pessoas que acompanham teu trabalho ou que pensam em viver de arte e te vejam como uma futura inspiração ou já como uma inspiração atual, tanto para quem for te ver de Pernambuco, de qualquer região do Brasil, né? Pode falar ali naquela câmera, é um recado importante para que as pessoas atuem na arte e o quanto ela é precisa em nossas vidas. Isso, assim, eu digo que a arte é um remédio, né? É um remédio tarja branca, né? Então que a gente possa ter coragem, né? De fato experimentar. Às vezes a gente acha, o que eu faço não... né? É para mim, não é para ninguém, mas às vezes a pessoa tá precisando escutar aquele verso, né? O pessoal do hip hop tá aí, às vezes a pessoa tá precisando receber aquela fala, ou ver aquele desenho, né? Ou ver aquela pintura, aquilo que você faz pode tocar e ajudar outras pessoas, né? Então assim, que a gente tenha menos vergonha, né? De se expressar e de colocar de expor para as outras pessoas, porque a gente vai crescendo à medida que a gente vai se relacionando com o que a gente faz e proporcionando e oferecendo para outras pessoas. Então é isso, assim, eu acho que a gente tem que
ter mais coragem de expor, né? E menos medo do que os outros vão falar, porque a vida tá aí, ela sempre vai ter erro, né? Todo mundo erra, apesar de que não aparece no Facebook, no Instagram os erros, mas todo mundo erra, né? E tá tudo bem, né? Então que a gente possa estar sendo mais compreensivo com quem erra e aceitando mais o nosso erro também, porque é assim que a gente vai se desenvolvendo e se evoluindo enquanto humanidade. Isso aí. É isso. A vida é feita para viver, obrigado, né? Amanda, pela tua participação. Muito obrigado, muito obrigado. É importante conhecer um pouco da tua história. Às vezes a gente sabe que é complicado sair da bolha artística que existe em tantos estados, principalmente em Viamão, mas é muito bom poder ouvir tua história, saber que tu ainda se mantém firme e forte na caminhada e que vai continuar firme e forte na caminhada, dando projetos futuros para que mais pessoas possam conhecer a tua arte, né? Sim. Então é isso aí, família. Só um recado para você, MC, que acha que sabe escrever, quero ver escrever um cordel. Um cordel. É isso aí. Vai, é isso eu achei aí, que família. sabia. Hoje a gente encerra mais um episódio do podcast As Ruas Falam. Hoje com a nossa convidada Amanda Sena. E é isso, muito obrigado a todos aqueles que acompanham. Sigam no Instagram tanto a associação quanto a Amanda Sena também nas redes sociais. E a nós, muito obrigado. Tchau.